tarde, professor. Eu estou aqui com o Alexandre e o Arthur. Eu sou o Felipe e a gente está aqui para apresentar o nosso trabalho. A gente desenvolveu o Puzzle Straits e o arquivo ele foi dividido, o trabalho ele foi dividido em algumas partes, como por exemplo o próprio desenvolvimento do board e o desenvolvimento das regras. E a gente vai estar começando pelo Alexandre que fez o desenvolvimento do boards. Então, o Boards ele implementa a verificação de regras e coisas que são necessárias para garantir que o nosso programa está funcionando, né? O código, ele é dividido entre as helper functions e as verification functions, né? Então, as funções auxiliares e as funções de verificação, com o objetivo final de dar suporte da função isValidBoard, que ela vai averiguar se todo o board está valendo, né, se ele está seguindo as regras. Então, nós seguimos na isValidBoard, valendo chamar atenção para o fato de que as funções elas têm a versão normal e a versão NoSequence. Nós fizemos essa distinção entre as duas funções, entre duas categorias de funções, digamos assim, porque com no sequence não verificam a sequência sendo seguida. Por quê? No Puzzle Traits, a gente precisa que os números que estão numa mesma row, né, então, tipo, numa mesma linha ou numa mesma coluna, eles sigam a sequência, eles estejam em sequência, apesar de não estarem em ordem. Então eu posso ter, como um exemplo, com quatro casas, ter os números 5, 4, 7 e 6, em um puzzle 7 por 7. Mas enquanto a gente está evoluindo isso durante o processo de backtracking, não faz sentido fazer essa verificação. Então nós temos os consequence e os no sequence. Porque, por exemplo, se eu tenho uma. Eu vou inserir um número numa célula e ainda tem pelo menos mais uma célula livre, essa verificação de sequence poderia dar problema, né? Então nós temos essa distinção. O isValidBoard, por sua vez, ele apenas vai estar mapeando uma função para verificar se nós temos se todas as células do nosso puzzle elas são válidas, né? Então fazendo a chamada da função isValidCell. E aí, para verificar se cada célula é válida, nós vamos fazer as chamadas de respects column, respects row e respects sequence. Então, ele vai verificar para cada um, fazendo map. O senhor pode encontrar mais detalhes da implementação do código, mas basicamente a ideia é essa, né? Tá realmente fazendo a verificação disso. E aí, na nossa tentativa de solução, a melhor o Arthur está explicando que foi ele quem trabalhou mais nessa parte. Então, pode dar. Com certeza. A gente tem uma terceira categoria assim, de funções que a gente vai utilizar, que é basicamente Flow Functions. Então, com a ajuda de todas as funções que a gente teve das helpers e das verifications, a ideia é, a partir disso, montar o flow do nosso código. Né? Então, ele vai ter que ter um driver code ou uma função que agrupa tudo isso, vai checando e vai realizando, né, o backtracking. As funções que a gente conseguiu implementar em relação ao fluxo do programa, né, foram três, que é o getNextWhite, a tryWith e a tryWithConj. Então, a getNextWhite, como o nome diz, a gente está procurando o próximo espaço vazio, né, e válido no nosso tabuleiro. Então, os espaços onde a gente não alterou o valor, onde a gente decidiu que vai ser o número zero, onde a gente não está alterado, e eles também precisam ser brancos. Então, a gente utiliza da condição, né, que a gente vai mostrar depois também na nossa estrutura de dados, mas basicamente diz que se ela é verdadeira, se é true, então ela é branca e a gente pode escrever nela. Então, o outro é o tryWith, que é basicamente uma função onde a gente vai testar se a gente consegue colocar um número em dada posição. Então, que nem o Alexandre falou, a gente vai utilizar das funções de coluna e linha, né? Então, com a coluna e linha, a gente consegue saber se a gente está colocando um número que está duplicado ou não. E colocando esse número que não, somente quando não está duplicado, a gente pode prosseguir para o próximo quadradinho, né? Para o próximo espaço em branco. A terceira função é basicamente encapsular a condição da segunda. Então, tryWithConj é basicamente encapsular a tryWith. É basicamente isso. Então, que nem o Xande disse, a gente pode ver mais detalhes no código mesmo
e a gente também vai entender um pouquinho mais sobre qual que é o outro arquivo que a gente vai utilizar, que é o Straits. Então, no Straits é basicamente onde a gente realiza a chamada dessas funções, né? Então, fazendo uma relação com o Python, seria o nosso main.py, né? E no Straits também a gente define o nosso board, o nosso tabuleiro. E no nosso tabuleiro, então, a gente tem uma estrutura de dados. Então, cada célula é formada, né, por 4 atributos. O primeiro atributo é o seu valor, e que nem a gente disse, 0 significa que ela não foi alterada, ou que não foi nada escrito sobre ela. Depois a gente tem true ou false, que nem eu disse antes, em relação a ser branco ou não. E também os dois últimos atributos que a gente tem são os atributos que dizem a relação de x e y, a posição dessa célula na nossa matriz, né? Que basicamente esse conjunto de células forma uma matriz que forma o tabuleiro do nosso jogo. Acredito que dá para mostrar aqui rapidinho como funciona o nosso código, então dando uma olhadinha por cima, vou compartilhar a tela aqui. Ok. Então, acredito que vai ficar um pouquinho... Ah, pronto. Aqui, então, a gente pode ver que a gente cria as nossas estruturas de dados com os nossos 4 atributos que a gente disse antes. A gente importa boards, que é o nosso arquivo onde todas as funções residem. E aqui a gente chamaria, né, os métodos para a gente começar na nossa tentativa de resolução. Aqui também a gente tem alguns métodos que servem para a gente testar o nosso código, mas que basicamente se tornariam um só, que seria, né, a função que englobaria a nossa tentativa de resolver o código. Então, como o Alexandre falou anteriormente, a gente tem aqui o nosso módulo boards e a gente tem os nossos 3 tipos de função. As que ajudam, as helper functions, as de verificação e as do flow, que também são menores, são em 3. Aqui também, rapidamente, são a implementação junto com os comentários que a gente adicionou. Mais detalhes também podem estar disponíveis no código .zip que a gente for enviar.